Hoje eu quero falar um assunto muito especial, que é o poder do arrependimento. Porque muitas vezes a gente comete erros, mas nós temos que entender que os erros acontecem, todos nós cometemos erros, mas que nós temos algo poderoso na nossa vida, que é o arrependimento. E não falo de remorso. O remorso nos leva à depressão, nos leva à tristeza, e o remorso não resolve nada, ele só causa tristeza na gente. Eu estou falando realmente do arrependimento. Mas antes eu quero começar lendo um texto falando realmente que Jesus ele estava reunido ali, ensinando muitas pessoas acerca de muitas coisas, como ele sempre fazia, dando orientações, falando a respeito do reino. E ele foi afrontado por um grupo de estudiosos da lei. Pessoas que não faziam também só por maldade, eles tinham zelo pela palavra de Deus. O próprio Paulo escreve isso aos Romanos, falando que ele era testemunha de que muitos faziam com zelo a palavra de Deus, mas eles faziam de forma errada, eles não estavam enxergando e nem compreendendo aquilo que Deus estava falando para eles através de Cristo Jesus. E então alguns, eu estou lendo Mateus capítulo 12, versículo 38, então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com esta geração. Ele passou, além dos ensinamentos, além das palestras, além da sabedoria que ele passava, as instruções que ele passava para as pessoas, ele também operou muitos milagres. Né? Muitas coisas ele fez ali, curou cego, expulsou demônio aqui. Pouco antes desse episódio aqui, ele tinha expulsado demônio e tinha feito cura, inclusive a briga estava aí, porque ele tinha curado alguém no dia de sábado, enfim, mas ele vinha operando milagres assim, continuamente. E aí aqueles que andavam com ele estavam vendo os milagres. Mas aí vem um pessoal que não anda com Cristo, vem um pessoal que não quer saber, que só quer buscar um motivo para condená-lo, para prendê-lo, e aí pede um sinal, e ele se recusa. Então hoje nós podemos trazer isso para os nossos dias, mas é o seguinte, que tem pessoas que são assim, eles recusam andar com Deus, não querem viver uma vida plena com Deus, mas de repente querem que Deus opere milagre, ou então para eu acreditar eu quero que o Senhor faça um milagre que eu possa acreditar. Deus não precisa disso, Deus não precisa fazer algo para a gente acreditar, porque o crer nele, acreditar nele, é um benefício para nós. Né? Ele deixou a graça dele, ele derramou a graça dele para todos nós, de graça, é uma graça que é imerecida, mas ele nos deu a graça, e agora cabe a cada um de nós aceitar ou não. Então, o nosso arrependimento é que nos leva a aceitar os desígnios de Deus. E aí, eu entro nesse assunto que eu queria falar com você. Né? Mas o importante é o seguinte, é que a gente tem que entender que a gente andar com Deus para ver os milagres de Deus é uma escolha nossa. Então, não adianta a gente querer, muita gente duvida, muita gente não quer saber e quer tentar Deus, quer pôr Deus à prova. E isso ele não precisa fazer, e não vai fazer, só vai fazer se ele quiser também. Né? Mas então, como Jesus citou ali, olha, que tem uma geração incrédula, uma geração má e adúltera que pede um sinal, e o único sinal será dado, será o sinal do profeta Jonas. Jesus está falando aqui da morte e da ressurreição dele, né, que ele ia ficar 3 dias e 3 noites, e depois ele ia ressuscitar. E é isso que ele estava tentando falar para eles ali, que é o sinal que ele ia mostrar para todo mundo.
Mas eu queria voltar lá no livro de profeta Jonas, para a gente entender um pouquinho a afronta que eles sentiram quando Jesus falou isso, né? Que eles se revoltaram. Porque o próprio Jesus fala que os homens de Nínive se arrependeram. Então, na verdade, é o seguinte, Nínive era uma cidade muito grande naquela época, com 120 mil habitantes. O próprio livro do profeta Jonas fala isso. E era uma cidade que era a capital da Assíria, um povo inimigo do povo judeu. A Assíria era uma nação poderosa, uma nação formada por guerreiros, e que eles dominaram muitos lugares, muitas regiões ali, muitas nações vizinhas, e eles, de vez em quando, né, de forma assim, muito frequente, eles invadiam Israel e assolavam Israel, atormentavam Israel. Então Israel tinha na Síria um povo inimigo, né? E quando o profeta Jonas, vamos lá, Jonas foi um profeta que nasceu ali na Galileia, e ele estava profetizando para o reino do norte, quando Jeroboão II era o rei, né? E Deus levanta esse profeta para ir pregar em Nínive. Olha para você ver que interessante. Agora, por que será que Deus fez isso? Ele está mostrando para a nação de Israel o seguinte: se vocês não querem compromisso comigo, eu vou mostrar para vocês que eu posso conseguir isso em qualquer lugar que eu quiser. É um privilégio para vocês ser a nação escolhida. Agora, vocês não querem, eu vou mostrar para vocês o que eu posso fazer. Né? É lógico que Deus não fez isso de pirraça só para isso. Aqui o profeta Jonas fala que a maldade do povo vizinho chegou até Deus. E Deus então mandou que o profeta fosse lá para pregar para eles. Agora, existe essa mensagem direta ao povo de Israel. E se a gente trouxer hoje para os nossos dias, é uma mensagem para nós cristãos também. Para aquele cristão, se você não quer compromisso com Deus, Deus pode levantar qualquer pessoa. Se você não quer andar na presença dele, vai ter gente que vai ser levantada e que vai andar na presença dele. Se você não crê em Jesus, vai ter gente que crê. A mensagem é essa. E às vezes é alguém que você acha que é bandido, às vezes você acha que a pessoa é má, que jamais merecia qualquer tipo de amor, mas essa pessoa Deus pode levantar e a pessoa pode realmente se tornar um grande adorador. E nós precisamos ter isso em mente. Tá? Quando Jesus fala que ame o seu inimigo, nós precisamos tomar cuidado com essa fala e cumprir do jeito que ele pede, porque eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o livro do profeta Jonas mostra um profeta então, que tinha nascido na Galileia, um profeta que profetizou ali em Israel, mas Deus chamou ele, como fala no primeiro capítulo, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então aqui está o motivo aqui. A maldade de Nínive tinha subido até a presença de Deus, e Deus então pega um profeta dele que está profetizando para a nação escolhida, e essa nação não quer dar ouvidos ao profeta, ele pega esse profeta, tira e fala: você vai para Nínive. Mas o que aconteceu aqui? O capítulo 1 fala que Jonas não quis. Jonas ficou revoltado com aquela história e decidiu fugir do Senhor. Então ele comprou a passagem de um navio que ia para Tarsis. Tarsis ficava a mais de 3.000 quilômetros de Jope, da onde ele estava, e no sentido oposto de Nínive. Nínive ficava provavelmente a noroeste ali, ou nordeste de Jope, e Tarsis ficava a oeste. Então assim, era uma direção oposta, e ele entra no navio e vai então para Tarsis. O problema é que quando o navio chegou em alto mar, começou uma tempestade e o mar ficou furioso e o navio não conseguia sair do lugar e o povo começou a ficar desesperado. O comandante do navio, a tripulação, tudo não sabia o que fazer. Se desesperaram, e a Bíblia diz que Jonas estava dormindo no porão do navio. E aí quando ele percebeu aquilo, que ele acordou, ele foi e assumiu a culpa. Falou: olha, isso aí está acontecendo por minha causa. É interessante porque no versículo 10, então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor
porque ele já havia dito. Então, quer dizer, eles começaram a ficar com medo, porque eles já sabiam a fama que Deus tinha. Aquele pessoal, apesar de ser de outras nações, ele tem de várias nações ali, mas provavelmente devia ter judeus ali também, mas eram homens de outras nações que adoravam outros deuses, mas eles temiam ao Deus do céu, eles tinham medo, na verdade, de Deus do céu, né, do Deus Criador, porque eles já sabiam da fama dele. E quando o Jonas fala que estava fugindo, ele falou, mas o que você fez? Né? E Jonas então confessa para eles que ele estava fugindo, que ele deveria falar, se vocês me jogarem no mar e me tiraram do navio, tudo isso vai passar. E eles então, eles têm medo, eles não vamos fazer isso. E eles tentam, de outras formas, vamos achar uma ilha, vamos parar em terra, vamos levar o barco para uma margem para a gente poder, e você desce e tal. Eles pensaram isso, mas não conseguiu, porque quanto mais eles tentavam, mais o mar se enfurecia. E aí então, eles, olha só o que fala no 13 aqui, ó. Eu estou falando do livro do profeta Jonas, capítulo 1, e eu vou ler agora o versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirar a vida deste homem. Ou seja, nós vamos ter que jogar esse cara no mar mesmo. Mas eles ficaram com medo, a gente vai tirar a vida do homem, e aí, como é que o Deus dele, ou seja, como é que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor, vai encarar essa situação? E eles falam, não deixa, não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então aqueles homens, com muito temor, eles oram a Deus e depois jogam Jonas no mar. E a palavra diz que quando Jonas caiu no mar, o mar ficou calmo, ficou tudo tranquilo, e aí então vem um peixe e engole Jonas. E o capítulo 1 termina aqui. Provavelmente aqueles homens devem ter seguido viagem para Tarso, que é para onde eles iam. Tarso, que fica hoje na região onde é a Espanha. E aí o capítulo 2 é Jonas dentro do peixe. E Jonas dentro do peixe começa a orar a Deus. Uma oração de arrependimento. E Deus então tira, olha só, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. E aí o que acontece? A palavra de Deus, aí entra o capítulo 3. A palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto, por decreto do rei e de seus nobres, ele escreveu, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Olha só, ainda fala assim, ó, deixe os mau caminho, deixe a violência, talvez Deus se arrependa da sua ira e não sejamos destruídos. Então aquele povo de Nínive se arrependeu, todos eles, inclusive o rei. E acontece que, tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus então se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Então aquela cidade toda se converteu, toda aquela cidade creu na palavra de Deus e se arrependeu de seus maus caminhos. A gente vê, inclusive, no livro de Obadias, que depois disso, algum tempo depois, uma nova geração lá em Nínive volta a ficar violenta, e depois eles invadem Israel, invadem a Samaria e dominam o reino do norte, né, a parte norte de Israel. Mas o capítulo 4 mostra uma revolta de Jonas.
Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque a mim é melhor morrer do que viver. Olha só, um profeta, hein? Um profeta de Deus que estava ali para falar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para levar ao povo aquilo que Deus mandava ele falar, só que ele estava revoltado porque Deus havia agido com misericórdia contra uma nação que não merecia. E essa nação que não merecia se arrependeu e teve um benefício grande por isso. O poder do arrependimento é muito grande, meu amor. Você pode ter cometido algum erro que você acha que seja indigno de perdão, mas o arrependimento coloca nos pés do Senhor. O arrependimento te coloca numa condição que nenhum outro tem. A nação de Israel, uma nação eleita, uma nação escolhida, ela poderia ter usufruído disso de uma forma diferente. Mas eles não creram. E aí o que Deus fez? Deus pega um profeta deles e leva a uma outra nação, uma nação inimiga. E essa nação inimiga se arrepende e consegue o perdão de Deus. E então o que eu queria falar para você nesta manhã, depois desse tudo, se você pegar o capítulo 4 aí, é o último capítulo de Jonas, é interessante, porque Deus dá um exemplo para ele, Deus manda crescer uma planta e depois mata e Jonas se revolta e Deus fala, pô, você conviveu menos de 24 horas com ela e está revoltado porque Nínive, que foi eu que criei, o povo, né, que ser humano criado por mim, você não quer que eu tenha o direito de amar, de arrepender, enfim, depois você lê aí o capítulo 4 de Jonas. Mas eu quero falar com você, lá o capítulo 5 de Mateus, né, quando você pega Mateus, o monte das bem-aventuranças, quando Deus começa então a falar ao povo, ele faz o sermão da montanha, o famoso sermão da montanha, né? Logo depois de ser tentado, ele vem aqui, começa nas bem-aventuranças e começa a falar. O pessoal fala sobre o sal da terra, primeiro ele fala, né, bem-aventurado, aqui então ele vai falando das bem-aventuranças, depois ele fala da questão do sal da terra e vai dando algumas dicas ali. Mas no capítulo 5, no versículo 43, ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ele pede aqui para o pessoal ter maturidade, né? E a grande diferença entre o cristão, o verdadeiro cristão e o falso cristão é essa, é você realmente orar pelo inimigo, é você amar a todos indistintamente. É impossível? Você tem que lembrar que o amor não é um sentimento, o amor é uma entrega racional. Então, o amor é você desejar o bem do outro. O amor é você desejar que, se você não existisse, a vida do outro seria pior. Ou seja, a vida do outro pode ser melhor com a tua vida, independente se ele é amigo ou inimigo. Esse é o verdadeiro, a verdadeira postura do cristão. E o que Jesus está falando aqui? Ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. E o que Deus dá o exemplo aqui com Jonas? Ele faz exatamente isso. Pô, a nação assíria, aí, o povo de Nínive é inimigo. Nossa, então nós vamos lá e vamos orar por eles. E vamos pedir por eles. E é isso que Jonas faz. E Deus atende, aquela nação se arrepende. Né? E nós, como cristãos, precisamos entender isso. Que às vezes tem gente que ofende ao Senhor, tem gente... Há muito tempo, vem muitas polêmicas aí, né, de artistas, programas de televisão com muita ofensa a Deus, ofensa aos cristãos, né? Tem muitos cristãos que dão motivo para isso. Deus nunca deu motivo para ser criticado dessa forma, porque na verdade
aquele que crê em Deus e teme ao Senhor consegue compreender os desígnios de Deus. Agora, tem muitos homens também, muitos líderes religiosos que fazem por merecer. Eles colocam uma religião inacessível e aí começa a acusar as pessoas, a afrontar as pessoas, entrar numa discussão que não é papel da igreja, e isso acontece. Mas o que nós precisamos entender como cristãos é que nós precisamos amar a todos e orar por todos. Porque às vezes tem alguém que é inimigo de Deus, tem alguém que é nosso inimigo, tem alguém que realmente não crê, começa a blasfemar, começa a falar contra o Senhor, mas essa pessoa, talvez se você fizer uma palavra, levar ela uma palavra de arrependimento, ou se você orar por ela, se você pregar o evangelho a ela, pode ser que ela se arrependa. E se ela se arrepender, ela vai estar na mesma condição que nós, na condição de salvação. Porque o arrependimento nos dá esse poder. O arrependimento nos dá o poder de sermos salvos, de vivermos eternamente. Porque quando Jesus ele vem, ele fala que o Filho do Homem veio chamar o pecador ao arrependimento. Ele veio buscar aquele que se havia perdido. Então, o poder do arrependimento é muito grande. E pode ser que uma pessoa que tenha cometido muitos delitos, muitos crimes, se arrependa. E se ela se arrepender, ela vai estar na mesma condição. Por quê? Porque ela será lavada pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo veio justamente para nos purificar dos nossos pecados. A morte de Cristo não foi em vão. A morte de Cristo na cruz não foi uma derrota. A morte de Cristo foi uma grande vitória, porque ele cumpriu o papel dele, que foi morrer para levar sobre si todos os nossos pecados. Lá em Romanos, Paulo ele descreve isso aos romanos. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, a salvação veio através de um homem também. É como se fosse um representante. Adão, que representava ali a raça humana, cometeu um erro e por causa disso todos nós somos pecadores. Alguém perguntou um dia para mim, mas por que nós somos considerados pecadores se foi Adão que pecou? Não, Adão na verdade ele foi um representante da raça humana. Ele pecou, mas todos nós pecamos. Nós cometemos pecado, agora nós somos devedores do pecado original, somos. Eu falo o seguinte, eu costumo dizer, olha só, eu gosto de comparações, né? Você mora numa cidade e a cidade tem lá um representante do povo, que tem o prefeito, que é o executivo, mas tem os vereadores. Tem algumas leis que são votadas na Câmara, que são discutidas na Câmara. Eu vou dar um exemplo, às vezes você chega no mercado, você chega numa área e tem lá uma vaga reservada para deficiente, ou tem uma vaga reservada para idoso. Em Campinas, onde eu moro, por exemplo, as duas existem, né? Todo comércio tem que representar vaga para deficiente, tem que reservar vaga para deficiente físico e vaga para idoso. Né? Tem shopping que tem vaga para gestante. E aí, mas quando que você discutiu isso com alguém? Não, você não discutiu, mas teve uma lei que foi aprovada no Poder Legislativo, onde trabalham os vereadores, eles discutiram isso e aprovaram. E isso que eles aprovaram, que eles decidiram lá, vale para todos, vale para toda a cidade. Por que isso? Porque eles são representantes do povo lá no lugar onde eles trabalham. Por isso que quando tem eleição você vota, então você coloca lá alguém que vai te representar. E quando alguém te representa, o que ele faz, ele está fazendo em seu nome, é como se você também tivesse feito. Então, eu, por exemplo, não havia pedido para ter essa vaga, mas o nosso representante fez, então existe lá a vaga, certo? Então, tudo que um representante faz, vale para todo mundo. E Adão foi o representante da raça humana. Foi o primeiro homem, o eleito, e foi o representante da raça humana. Né? E aí o que aconteceu? As ações dele valem para todos. Aí Deus, por causa do seu amor, pela sua infinita misericórdia, ele nos mandou um outro representante. E agora não é mais o representante carnal como era Adão, agora é um representante espiritual que é Cristo Jesus. E esse representante, o que ele faz, vale para todos nós também. Então Deus não é injusto, Deus é justo. Assim como o pecado entrou porque o nosso representante pecou, a salvação ela veio porque o nosso representante veio e levou sobre si os nossos pecados. Então aquilo que entrou no mundo através de um homem, saiu através de um homem. Por isso que Jesus teve que se fazer carne, para que eles fizessem na mesma condição que nós, a condição de homem, para vencer o pecado e para levar sobre si todas as nossas
máculas, todas as nossas culpas e dívidas. Okay? Então nós somos purificados. E é nisso que nós temos que crer. Então toda vez que a gente comete um erro e a gente se arrepende genuinamente, nós somos perdoados porque Jesus morreu para levar sobre si os nossos pecados. E então a morte de Cristo foi uma grande vitória. E nós precisamos entender isso então. E saber que nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Nós precisamos clamar pela conversão deles. Como cristãos, como homens que amam o ser humano, que amam o próximo, nós temos que acreditar nisso. E eles podem passar de inimigo para ser um grande aliado nosso através do Evangelho de Cristo, para que a gente possa todos morarmos eternamente no reino de Deus, que está preparado para nós. E Jesus também anunciou isso quando esteve entre nós. Ok? Então que você tenha isso no seu coração. Poder do arrependimento. E se o arrependimento tem poder, primeiro nós precisamos nos arrepender e depois pregar o Evangelho para que outras pessoas também se arrependam. Essa é a nossa missão aqui como cristão. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão nos assistindo, sobre aqueles, ó Deus, que ainda não entenderam, sobre aqueles que às vezes desejam o nosso mal, sobre aqueles que às vezes agem contra nós. Eu quero pedir, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia sobre essas vidas e que elas venham se arrepender, Pai, todo o mal. Eu peço a Deus por cada um que está assistindo e que ainda vai assistir esse vídeo, mas que a gente possa realmente entender de uma vez por todas que o teu amor, que a tua graça, que a tua misericórdia são infinitos e através disso nós seremos salvos. Nós só precisamos crer no teu amor. Então derrama sobre nós, Pai, a tua misericórdia, a tua graça. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, obrigado, viu? Deus abençoe a todos vocês. Como sempre, como toda quarta-feira eu faço, eu vou mandar aqui um alô para quem esteve comigo até agora, né? Aqui ao vivo, na fanpage Quem Tem Sede Venha. Né? Se você puder compartilhar esse vídeo, eu te agradeço, que você vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus. Né? Puxa vida, 137 pessoas hoje, Bruno. Que bênção. E vou mandar um abraço para alguma delas aqui, ó, a Regina, né, a Rê, que Deus te abençoe, que está sempre comigo, né, Rê, foi a primeira aqui, o Carlos Oliveira, também, que Deus te abençoe, Carlos. Aí, vou cumprimentar a Rô também, que Deus abençoe, toda a família aí, né, o Vini, a Ana, enfim, toda a família. A Jussiara França, que também é uma grande amiga, que Deus abençoe, o Darley, Deus te abençoe, o Darley. O Vanderlei, meu primo, o Osmar, a Soninha e o Jorginho, que Deus abençoe vocês. A Edmara Ramalho, que Deus te abençoe, Edmara. A Mara, enfim, todo o pessoal. E o Rogério, o Luiz, né, a Margarete, o Darley, que eu acho que eu já falei aqui do Darley, né, mas todos vocês, que Deus abençoe poderosamente. Bom, o Valdinei, e enfim, todos vocês, que Deus abençoe de uma maneira especial. Bom, de uma maneira sobrenatural. E se Deus quiser, na quarta-feira que vem, mais uma vez aqui, estaremos ao vivo a partir das 8 da manhã. Se você puder, acompanhe aí. Tem as outras redes sociais, o Instagram, TikTok, tem YouTube, né? Se puder escrever lá no YouTube também. Sempre tem um vídeo com estudo ou com a mensagem de Deus para o seu coração. Ok? Deus abençoe, até quarta que vem.